Olá amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos ao programa Tira Dúvidas. Essa é mais uma playlist do canal Alerta Final. Se você não conhece ainda o nosso canal, vai aparecer aqui daqui a pouquinho o link, a referência para que você possa chegar até o nosso canal e também a nossa fanpage. Nós temos um canal de estudo da Palavra de Deus, já tem vários temas lá sendo estudado. E eu estou criando uma nova playlist para que a gente continue tirando dúvidas, esclarecendo a Palavra de Deus. E essa playlist ela é o programa chamado Tira Dúvidas. Através desse programa você vai poder continuar recebendo esclarecimentos da Palavra de Deus. E nessa série que nós vamos começar a fazer, eu quero iniciar falando a respeito do sábado. Existem muitos questionamentos em torno da guarda desse dia. E eu quero começar com vocês respondendo algumas perguntas, e eu quero começar por essa. O descanso sabático era só para o povo de Israel? Então, era só a nação de Israel que tinha a obrigação de descansar no sábado, de guardar esse dia? Ou as outras nações, ou os outros povos, eles também tinham a obrigação de guardar o sábado do Senhor? Então a gente vai interagir aqui e entender um pouco mais a respeito do que a Palavra de Deus diz sobre esse assunto. Eu quero já adiantar para vocês o seguinte: o sábado, bem como toda a lei, ela não era uma obrigatoriedade apenas do povo de Israel. Então não só eram os israelitas que tinham a obrigação ou que Deus esperava que guardassem o sábado, toda a lei e também todas as outras ordenanças. As leis de Deus, elas eram para ser guardadas e são para ser guardadas por toda e qualquer pessoa de qualquer nacionalidade. Embora, a princípio, claro, tivesse sido dado para o povo de Israel, A lei de Deus, ela foi dada a princípio para Israel, e você vai entender por quê. Por exemplo, analise comigo o seguinte: como Deus iria dar os seus princípios sagrados para uma nação pagã? Por exemplo, como Deus iria dar suas leis para o Egito, para os egípcios, para os babilônicos? Você compreende? Eram pessoas que não reconheciam o Deus de Israel. Eles adoravam outros deuses. Então, como essas nações iriam reverenciar, guardar, observar as ordenanças de Deus, se eles eram pagãos, se eles adoravam outros deuses? Então, o que foi que Deus fez? Deus levantou um povo, e aí eu estou falando aqui de forma especial, por exemplo, a descendência de Abraão. Deus não disse que em Abraão seriam benditas todas as nações da terra? Então Deus levanta um povo, esse povo reconhece Deus como o Deus deles, e Deus então confia a esse povo as suas leis, os seus estatutos, e esse povo agora deveria transmitir essa vontade de Deus para as outras nações. Você sabe que todo o processo de Deus, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, é com a finalidade de salvar a humanidade. Deus tem um plano que nós chamamos de plano da redenção, que é o plano de redimir a humanidade, e Deus quer tornar esse plano conhecido a todas as pessoas, de todas as nações, porque todos são criaturas de Deus, e Deus quer salvar a todos. Claro, nem todos serão salvos, porque nem todos querem ser salvos, ou irão corresponder às condições para ser salvo, ainda, claro, que e unicamente pela graça de Deus, mas tem que corresponder a essa condição para ser salvo. Então, o que foi que Deus fez? Deus levantou um povo, preparou esse povo, para que através desse povo ele tornasse conhecida a sua vontade para as outras nações. Então, por isso que Deus pega. Então, Deus pega Israel, está aqui a nação de Israel, e Deus diz, Deus confia a eles a sua vontade, ensina para eles os seus estatutos,
e Israel agora deveria tornar essa vontade de Deus conhecida às outras nações. Você compreende porque que então inicialmente Deus deu para Israel o sábado, todos os 10 outros mandamentos e qualquer outro estatuto, inclusive o sistema do santuário, tudo Deus deu primeiro para Israel. Mas Israel tinha a responsabilidade de compartilhar isso com outras nações. Um outro ponto que eu também quero chamar a sua atenção, antes da gente consultar a palavra de Deus, é o seguinte: se eu defendo a ideia de que eu não devo guardar o sábado, porque o sábado foi dado para Israel, porque algumas pessoas, alguns irmãos de algumas denominações, aqueles que são contra a santificação do sábado, eles alegam o seguinte, que nós não devemos guardar o sábado, que nós não temos a obrigação de guardar o sábado, porque o sábado foi dado para Israel. Aí eu chamo sua atenção para o seguinte detalhe: não foi só o sábado que foi dado para Israel. Como eu já disse na minha fala introdutória, toda a lei foi dada para Israel. Então, se eu pego esse argumento de que eu não devo guardar o sábado, porque o sábado foi dado para Israel, então eu também não deveria guardar nenhum outro mandamento. Então eu não deveria guardar o mandamento que diz para não matar, sendo assim eu poderia matar. Eu não deveria guardar o mandamento que diz para não adulterar, então eu poderia adulterar. Você está entendendo, amigo, qual o problema? Então, se eu justifico a não guarda do sábado, alegando que a razão disso é porque o sábado foi dado para Israel, eu preciso entender que toda a lei foi dada para Israel. Então, eu não sou obrigado a guardar nenhum outro mandamento. É claro que isso não é verdade. As pessoas que dizem que não devo guardar por esse motivo, elas entram nesse problema, nessa dificuldade, porque não só foi o sábado que foi dado para Israel. Tá bom? Então, a gente vai avançar no nosso estudo. E eu quero que você compreenda o seguinte: Deus, um outro detalhe aqui antes da gente ler a Bíblia, Deus ele não tem regras somente para um tipo de pessoa. Então, é como se fosse assim, Deus tem uma regra para os brasileiros e Deus tem uma regra diferente para os americanos. Deus tem um padrão de conduta para os adventistas do sétimo dia e Deus tem um outro padrão de conduta para os católicos. Não é assim. Os princípios de Deus, eles são universais e eles são para todas as pessoas, tá bom? A vontade de Deus, conforme revelada na sua palavra, é para todas as pessoas. Todos devem segui-lo e todos devem obedecer a palavra do Senhor. E vamos então ver o que é que a Bíblia diz a esse respeito, tá bom? O que é que a Bíblia nos diz? Eu quero ler alguns textos com vocês aqui. O primeiro que eu quero ler é Gênesis capítulo 2, versículo de 2 a 3, que diz assim, ó: E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Então esse é um texto conhecido, né, da grande maioria das pessoas, e eu preciso chamar a sua atenção para o seguinte detalhe. Nessa passagem, Deus ele instituiu o descanso sabático ali. Deus instituiu o descanso do sábado. E nesse momento ali, quando Deus instituiu o descanso do sábado, dando exemplo, descansando, claro, o que é que a gente percebe? Não tinha nenhuma nação específica ali. Ali não tinha brasileiro, ali não tinha americano, ali não tinha francês, ali não tinha japonês, nem tinha israelita. Correto? Ali tinha Adão e Eva. Era o povo de Deus. O povo de Deus, naquela ocasião, era formado por Adão e Eva. E não tinha uma nação específica. As nações elas vieram surgir posteriormente. Então, o que é que a gente percebe? O sábado ele tem o seu início bem antes da existência de nações específicas. Ok? Mas tem um outro texto que eu quero ler com vocês. É Isaías capítulo 56, do verso 1 ao verso 8. Vamos ler esse texto e continuar aqui construindo o nosso entendimento para responder a esse questionamento.
A palavra de Deus, ela diz assim, Isaías 56, do verso 1 ao verso 8. Assim diz o Senhor: bem-aventurado o homem que faz isso, e o filho do homem que nisso se firma, que se guarda de profanar o sábado, e guarda a sua mão de cometer algum mal. O texto continua: não fale o estrangeiro que se houver chegado ao Senhor. Deixa eu só pegar um marcador aqui, um laser, na verdade, para destacar alguns pontos para você aqui. Então, veja bem o que diz a palavra de Deus, certo? O estrangeiro, então aquele que não era israelita. Então, não fale o estrangeiro que se houver chegado ao Senhor, dizendo: o Senhor com efeito me separará do seu povo. Nem tampouco digo eunuco: eis que eu sou uma árvore seca, porque assim diz o Senhor: aos eunucos que guardam os meus sábados, escolhem aquilo que me agrada e abraço a minha aliança, darei na minha casa e dentro dos meus muros um memorial e um nome melhor do que filhos e filhas, um nome eterno darei a cada um deles que nunca se apagará. Então você pode perceber no texto aqui, Deus dizendo que o estrangeiro, bem como o eunuco, que guarda o seu sábado, Deus vai honrar esse pessoal, Deus vai honrar essa classe de pessoa, né? Vai dar para eles uma casa, darei na minha casa e dentro dos meus muros um memorial, um nome melhor do que filhos e filhas, um nome eterno darei a cada um deles. Mas o texto continua e fica bem mais claro aqui, aos estrangeiros que se chegam ao Senhor para o servirem, para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, sim, todos os que guardam o sábado, não profanando, e abraço a minha aliança, também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para Israel. É assim que está escrito? Está escrito: será chamada casa de oração para os brasileiros. É assim? Não, amigo. Casa de oração para todos os povos. Assim diz o Senhor Deus, que congrega os dispersos de Israel, ainda congregarei outros aos que já se acham reunidos. Então você percebe nesse texto aqui, claramente, entendeu? Deus dizendo que vai honrar, que vai aceitar o sacrifício, que vai aceitar a adoração, que vai aceitar os holocaustos. Por quê? Porque a casa dele seria chamada casa de oração para todas as pessoas. Então esse texto de Isaías 56, do verso 1 ao verso 8, ele deixa claro para a gente que Deus esperava não só de Israel a questão da guarda do sábado, mas também do estrangeiro, aquele que não pertencia à nação de Israel. Então não pode ficar dúvida, tá bom? Não tenha dúvida quanto a isso. A guarda do sábado, bem como qualquer outro mandamento de Deus, era uma obrigatoriedade para todas as nações, ou seja, para todas as pessoas que aceitassem Deus como Senhor. Você aceita Deus como Senhor da sua vida? Você o reconhece como seu Salvador e como Senhor da sua vida? Se você aceita Deus como Senhor da sua vida, se você aceita a palavra dele, então você também deve aceitar a guarda de todos os mandamentos de Deus, inclusive o sábado. Inclusive o sábado. Fica claro isso no texto que nós acabamos de ler aqui. Então, nessa passagem, é evidente que Deus esperava a observância do mandamento não só do povo de Israel, mas também dos estrangeiros. Tá bom? Então, no programa de hoje, Tira Dúvidas, eu acredito que esse texto de Isaías fica claro para que você entenda que o dever de guardar o sábado é para o adventista, é para o católico, é para o assembleiano, é para o batista, tá bom? Ou para a sua religião, que eu não mencionei aqui. São tantas igrejas, são tantas religiões que não dá para fazer menção a todas aqui. Mas se você se intitula um servo de Deus, se você tem Deus como Senhor da sua vida, se você crê na palavra do Senhor, então você, amigo, tem a obrigação de honrar esse Deus também, guardando e santificando o dia do Senhor. Tá ok? Nos próximos vídeos, a gente vai esclarecer outras questões sobre a guarda do sábado.
Existem muitos outros textos bíblicos que são apresentados para as pessoas de uma forma assim controversa, e nós vamos esclarecer nos próximos vídeos. Então eu peço a você que compartilhe esse vídeo, curta esse vídeo, faça o seu comentário, seja para criticar, seja para endossar aquilo que foi dito aqui, para dar sugestões, você fica à vontade. Siga a nossa página lá no Facebook, tá bom? Se inscreva em nosso canal, ative o sininho para que você receba as notificações, né, para que você seja avisado quando um vídeo novo for colocado no canal. Beleza? Se não ficou claro, você deixa a sua pergunta aí, tá bom? A gente vai tentar esclarecer o máximo possível. Mas eu acredito que esse texto de Isaías que a gente leu fica claríssimo, tá bom? Vou ler aqui de novo para vocês, só a partezinha. Aos estrangeiros que se chegam ao Senhor, todos os que guardam o sábado, também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Isaías 56, de 1 a 8, é o texto todo que eu li. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo, até o nosso próximo estudo, em nome do Senhor Jesus.